Oi! Hoje eu mostro para vocês os livros que eu pretendo ler aqui em setembro de 2021, o famoso TBR mensal. Bom, pessoal, sempre mantendo aquele esquema de não ler muitos livros, ou de tentar ler muitos livros, justamente para não ficar acavalando a leitura e acabar flopando demais. Porque assim, dizer que eu não consegui fazer todas as leituras aqui esse ano, com certeza já é fato, porque até nos vídeos anteriores eu já disse, né? Muitos livros que começam a leitura no mês, não termino por ali não. Eu acabo estendendo mais 2, 3 ou até 4 meses, porque literalmente eu já estou bastante atrasado em muitas leituras, inclusive não só desse ano, mas também lá do ano passado. Enfim, começando aqui, o que eu pretendo começar, pelo menos começar aqui em setembro, vamos então com, primeiramente, literatura francesa. No caso aqui, Honoré de Balzac. Pois é, com A Mulher de 30 Anos. Um texto bastante conhecido desse autor, que faz parte lá do grande projetão, né? A Comédia da Vida Privada. Pois é. E eu estava lendo aqui rapidamente sobre a introdução e descobri que esse romance aqui, na verdade, é um apanhado de vários textos que ele foi escrevendo ao longo de vários e vários anos. Inclusive, né, tem um certo probleminha referente ao título da obra, A Mulher de 30 Anos. Quando ele faz umas marcações de quando a história vai acontecendo, já que ele escreveu espaçadamente, ele meio que ficou errando as datas. E parece que, ora, a mulher não tem 30 anos, tem quase isso, 26 anos, ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo. Ou seja, claro, é um título, né? Serve mais para meio que unificar todas as questões referentes à narrativa. E aí tudo bem, né? Errar um pouquinho, não ser tão precisamente correto no que ele define como o nome da sua obra. Enfim, para quem não conhece, deixa eu ver aqui se na sinopse da quarta capa ajuda bastante vocês. Antes de Emma Bovary e Anna Karenina, existiu Julie. Contrariando os conselhos do pai, a heroína trágica de Balzac julga-se apaixonada e decide se casar ainda muito jovem com um coronel do exército napoleônico. Em pouquíssimo tempo, porém, descobre-se infeliz no casamento e na maternidade. Basicamente, elas já estavam alguém fora do quadrado lá na sua época. A Mulher de 30 Anos não é só a história particular de Julie, mas a de alguém que concentra em si as contradições do que era ser mulher no século XIX e, por extensão, as discrepâncias da sociedade moderna. Profundamente interessado pela questão feminina, Balzac, que deveu sua formação a diversas mulheres mais velhas com quem se relacionou, faz aqui um elogio à mulher madura. É exatamente isso. Então, sim, Balzac é muito famoso realmente por conseguir captar a essência feminina em muitas de suas obras, muitas de suas personagens principais. É o caso aqui então de Julie. E como eu comentei, sim, esse livro aqui, embora tenha um pouquinho mais do que 200 páginas, o tamanho da letrinha, rapaz, é pequenininha. Ou seja, dá para dobrar isso aqui com certeza, umas 400 páginas esse livrinho, portanto vai ser demorado de completar a leitura, com certeza uns 3 meses básicos, no mínimo, para começar realmente. Abri aqui a página não, capítulo 3, titulado Aos 30 Anos. Realmente eu acho que ficou pulando a data para cá e para lá da protagonista aqui de A Mulher de 30 Anos. Mas não tem problema não, o que importa é boa literatura. Aliás, vai ser minha primeira de Honoré de Balzac, ou Honoré de Balzac, né? Acho que é assim que fala mais francesamente o nome dele. Enfim, o que vale é que, sim, vou começar a conhecer o autor. Eu sempre quis ler, claro, A Comédia da Vida Privada, mas é um calhamaço, né? Uma extensão enorme de várias e várias histórias, vários e vários romances. Bom, começa então com Uma Mulher de 30 Anos aqui, nessa edição da Penguin Company, uma tradução da Rosa Freire de Aguiar. Será que vai ser uma boa experiência? Com certeza sim. Eu pergunto para vocês, já leram alguma coisa do Balzac? Qualquer coisa lá da Comédia da Vida Privada? Sim ou não? Bom, o segundo título que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu começo a leitura aqui em setembro, dá para adiantar sim que esse vai ser fácil de terminar, porque ele é muito fininho, não é um calhamaço, também não é um livro com pequenas letras, embora as letras aqui até sejam pequenas, mas no caso é um texto curto, que a gente pode até colocar como uma espécie de conto, por exemplo, por que não? De tão curta realmente que é esta narrativa. Bom, já esclareci de quem que é, né? Samuel
Beckett, intitulado Primeiro Amor, nessa edição super bacana da Cosac Knife. Sim, aquela editora que publicava livros objetos, ou seja, aquele que você não importa o que está escrito, importa o objeto em si, de tão bem caprichado que é a sua feitura. E a edição aqui deste Primeiro Amor do Beckett é simplesmente muito interessante, porque as páginas, elas são todas elas duplas. São elas todas? Todas? É, todas. Se você perceber, ó, cada uma das páginas você pode pegar e abrir. Tem que tomar cuidado porque senão acaba rasgando. Mas ó, dá para abrir, ó, não está cortado uma página da outra. Na verdade, a página ela não está impressa no frente, no seu verso. Pega-se duas páginas, depois faz uma costura aqui no meio, uma costura muito bem detalhada. Não sei se você vai poder perceber aí na imagem, vai ficar em foco para vocês, mas é uma edição muito esquisita. Letras sim, são bem pequenas, mas o texto, se você for ver, você termina em menos de uma hora, menos de meia hora você faz a leitura deste texto aqui, que eu pensava ser, na verdade, quando eu comprei o livro, eu pensava ser uma peça teatral, mas não, é um texto único de basicamente quase um parágrafo só. Se tem um parágrafo aqui, a própria diagramação aqui do texto já meio que escondeu pra gente. Aliás, o texto ele só está na página ímpar. Aliás, na página par. Na página ímpar tem uns rabiscos, digamos assim, uma tinta. É bem bacana o que eles fazem aqui. Tudo está em preto e branco, mas é somente pinceladas, como se fosse de uma tela a ser preenchida por um pintor. Quem sabe, né? A história tem a ver com isso. Exatamente a profissão do protagonista ou da protagonista. Não sei exatamente de quem se trata este primeiro amor. Porque, aliás, não tem sinopse por aqui. Aliás, só tem aqui um extrato de uma frase, claro, provavelmente do texto, porque está entre aspas. Sim, eu amava, é o nome que eu dava, que ainda dou, ai de mim, ao que eu fazia naquela época. Até que é bacana essa frase que pegaram aqui do texto e com certeza algo para ser lido completamente no escuro. Eu não sei exatamente do que eu vou encontrar por aqui. Bom, a gente pode supor que seja uma história romântica, porque esse título, Primeiro Amor, remete a isso imediatamente. Mas necessariamente pode ser que não, pode ser apenas um belo de um conflito de uma pessoa, um par de pessoas, sei lá. Na verdade, não tem informação aqui nenhuma a respeito da história. Eu também não vou procurar. Aquele tipo de leitura que eu vou fazer completamente no escuro, justamente para não ter nenhuma expectativa, ser influenciado de alguma forma por uma sinopse que tenta fazer a nossa cabeça, por exemplo, né? Fazer com que o texto seja maior do que ele realmente é. Enfim, aqueles quesitos, né? Vamos atrás apenas de um escritor super conhecido e descobrir o que ele quis dizer a respeito de algum assunto através de sua pequena narrativa. Bem densa, com certeza. Como eu disse, isso aqui tem mais cara de conto do que alguma coisa como, por exemplo, um ensaio. Não, com certeza, se bem que pode ser um ensaio também, né? Mas com certeza, de fato, não é uma peça teatral, porque nem diálogo não tem. É um texto corrido. Passando rapidamente as folhas aqui, eu não percebo nenhum diálogo. Realmente não tem. É quase uma marcação do que vai pelo pensamento do protagonista ou protagonista dessa história. Bom, a descobrir com certeza do que se trata Primeiro Amor de Beckett. Bom, e agora, antes de mostrar o terceiro título que eu quero começar a leitura por esse mês, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho. Não precisa pular o vídeo, porque é super rápido. As 3 obras que eu mostro por aqui, caso você se interesse em também fazer a leitura, eu deixo para isso na descrição do vídeo links para poder adquiri-las através da Amazon, que é minha parceira tanto de compra quanto de venda. É a forma então de você ajudar o canal dessa maneira. Na hora que for efetivamente comprar esses livrinhos, uso o link que eu deixo aí e aí eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Isso ajuda muito o canal a crescer. Acabou o jabá, não doeu. Vamos então ao terceiro título, que no caso é daqueles livros que vai demorar para eu fazer a leitura porque eles são extensos, muitas páginas e letras mais ou menos pequenas. Também é uma literatura aqui que eu acho que com certeza muita gente não está muito familiarizada, porque é algo que realmente a gente não conhece muitos títulos. Bom, no caso, literatura polonesa. Já leu alguma coisa lá da Polônia? Eu nunca li, para falar a verdade. O gênero também não ajuda muito no caso dessa publicação.
Mas vamos lá ela. Solaris, de Stanislaw Lem. Pois é, quem manja de ficção científica sabe que existe um filme muito famoso, adaptação, claro, dessa obra lá do cinema russo, Andrei Tarkovsky, um filme de 1972. Pois é, um classicão que muita gente não conhece. Aqueles filmes, o livro também deve ser, aqueles filmes difíceis que só gente que realmente gosta do gênero ficção científica que acaba assistindo. Se bem que existe uma versão feita, acho que no começo da virada do século, que tem como protagonista o George Clooney. Pois é, aí foi uma adaptação americana da obra polonesa, mas também não fez lá muito sucesso não. Acho que a questão é que a história é um pouquinho complicada. Aliás, quando a gente repara aqui na sinopse, já percebe que um negócio esquisito. Olha só, quando o psicólogo Chris Cavan chega em Solaris para estudar o oceano vivo e possivelmente inteligente que cobre a superfície do planeta, ele encontra colegas de trabalho hostis e amedrontados. Logo, Kelvin descobre que esses respeitados cientistas estão sendo perturbados por estranhas aparições, que também começam a afetar sua própria percepção. O que ele vê são suas memórias mais obscuras e reprimidas, materializadas por obra de alguma misteriosa força atuante no planeta. Pois é, olha só. Só pela sinopse dá para perceber que realmente é algo meio esquisito, podemos dizer. Aliás, tem uma frase em destaque aqui abaixo da capa. O homem saiu para encontrar outros mundos, outras civilizações, sem saber nada sobre seus próprios recessos, ruas sem saídas, poços e portas bloqueadas e escuras. Ou seja, é uma literatura que com certeza vai no âmago da personagem protagonista. No caso é um homem, né? Já que foi o George Clooney que protagonizou o filme, com certeza é um homem. E as visões que eles têm, ele e os outros cientistas lá em Solaris, com certeza, no começo da história, parece um tom de mistério, mas também alguma coisa sobrenatural, né? Porque é uma coisa que parece que não tem cabimento, né? Essas coisas, essas aparições, essas imagens da vida das pessoas, desses homens, deve ser algo realmente perturbador. Uma história que realmente abre aquela ponta de curiosidade em qualquer leitor. E essa edição também é bacana. Ó. O corte é amarelo. Essa edição da Aleph é bem interessante. Para quem gosta de livros, objetos, como foi o caso ali do outro da editora Cossack Knife, a Aleph de vez em quando também faz umas edições muito bacanas. Realmente muito interessante. Aliás, essa folha de guarda aqui tem uma espécie de névoa ou fogo, não sei, mas é gozado, né? Porque a história trata de um oceano vivo, talvez com inteligência. Enfim, é uma história super curiosa, eu sempre quis ler, nunca vi os filmes, aliás, devia, né? Porque eu fiz cinema, mas enfim, isso é outra história. Bom, o que vale é que sim, quero matar a curiosidade dessa história que eu queria ler há muito tempo e finalmente vou começar a fazer a leitura agora. Bom, e aqui está o apanhado geral do que eu pretendo começar a ler aqui em setembro de 2021. E acho que é difícil fazer uma conexão entre essas três histórias. Se bem que a persona feminina me parece que vai sim estar constante nessas três histórias. Claro, o primeiro título, né? A mulher de 30 anos, isso é óbvio. O primeiro amor, talvez, mas pode ser um relacionamento entre homens, não sei dizer. Solaris, com certeza, tem mulher nessa jogada aqui. Porque, se eu não me engano, quando fizeram a propaganda do filme de George Clooney, eu acho que tem a ver com a mulher dele, se eu não me engano. Ele fica vendo visões da sua mulher. Eu não vou entrar em detalhes porque senão começa a entrar em regime de spoiler. Mas é por aí. Com certeza a ligação desses três títulos aqui vai por aí. As personalidades femininas, com certeza. Bom, espero que seja boa diversão para mim, espero que seja para vocês também, caso se interessem por essas histórias. Tem os links ali na descrição do vídeo, né? Bom, já fiz o jabá. Enfim, vamos combinar aqui, lá por meados ou na primeira semana do mês que vem, faço mais um vídeo aqui das minhas leituras para o mês seguinte. E enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas justamente de outros TBRs do começo do ano. Que também teve bastante coisa que eu li lá no começo do ano ou flopei, com certeza. E tchau!